Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, né, nesta quarta-feira, rodada do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. O campeonato está chegando aí na sua reta final, né, um total de 38 rodadas. A gente está aqui desde a primeira rodada, né, comentando, falando, né, sobre esse Campeonato Brasileiro, que já aconteceu de tudo no início, né, um bloco de G4 totalmente, né, diferente, com equipes ali, né, mediana. A gente sabia que isso iria mudar, como mudou hoje. A gente vê aí, né, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, equipes tradicionais de força, de camisa dentro do G4, como acontece também na parte de baixo da tabela, né, o Vasco se recuperando, já são 2 vitórias consecutivas, tem um compromisso muito difícil, né, hoje contra o Cruzeiro, fora de casa, mas o time pelo menos ganhou confiança. Eu acho que isso no ambiente de futebol, né, é primordial, né, ainda mais se tratando, né, do Vasco da Gama. Já está conosco aqui nosso companheiro de programa, Nixon. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a você que nos acompanha. Como o Juliano bem disse, desde a primeira rodada, até antes da primeira rodada, já vimos apontando algumas coisas, né? Falando, ó, de Santa Catarina é possível que os 3 caiam, né? E não está muito diferente disso não, né? Você tem o Figueirense na boca. Inclusive temos clássico hoje. Avaí e Figueirense é um clássico que vai dar muita dor de cabeça. Estamos aí aguardando, na expectativa, né, de um contato aí da comissão técnica do Figueirense. A gente sabe que estão concentrados para o grande clássico. É como, só para vocês entenderem, é como se fosse aqui um Interrense e América, né, Flamengo e Vasco, lá o bicho pega, né, e quem perder é encarnado a semana toda, ainda mais as 2 equipes passando por um momento muito difícil, né, liberando na zona de rebaixamento o Avaí e o Figueirense. Então, o Avaí, se o Avaí conseguir os 3 pontos, ele vai a 29 pontos e coloca o Figueirense. Então, o clássico hoje é o clássico foice, né? Bem, se para a gente começar, né, falando aí de Flamengo, né, o Flamengo que encara o Curitiba, né, hoje lá em Brasília. O Flamengo é mando de campo. Amanhã, perdão. É mando de campo do Flamengo, né? O Flamengo vendeu, né, de alguns jogos, o Flamengo vendeu no campeonato, né, para faturar um dinheiro, e é importante, investimento, né? Acho que a diretoria está, né, indo muito bem nesse sentido. Já foram aí mais de 60 mil ingressos vendidos. A expectativa é de recorde de público do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem o recorde, que foi Flamengo e Santos no Maracanã, e pode ter em Brasília aí o recorde do Campeonato Brasileiro, que dificilmente vai ser batido aí, né, já que pela capacidade, né, capacidade do estádio Mané Garrincha até 69 mil pessoas. Então, provavelmente deve bater próximo aí desse número. E para esquentando, né, essa rivalidade, o Flamengo está no G4, o Corinthians é líder e tem, né, já vem de bastante tempo essa questão de torcida, né, um repórter, né, super conhecido e renomado, que é o Eric Faria, colocou no seu Twitter, Nico, né, o que está acontecendo em Brasília deve servir para parte da imprensa de São Paulo parar de duvidar quem tem a maior torcida do Brasil ou não. Né, o Twitter oficial do Corinthians respondeu: o que aconteceu no Japão em 2012 serviu para ninguém duvidar quem tem a maior torcida do mundo. E o Twitter oficial do Flamengo respondeu, né, marcando o Corinthians e o repórter: correção, a maior torcida do mundo no Japão foi em 1981, na final de Libertadores, de Mundial. Você deve estar confundindo com o bairro da Liberdade, em São Paulo. Abraços. É esse o clima aí que já começa a se esquentar. O Corinthians é o líder, mas tem essa rixa com o Flamengo, ainda mais o Flamengo em ascensão dentro do G4, e que se colocar, né, mesmo estando na 4ª colocação, uma equipe que, né, o Corinthians tem que temer, né, nesse embalo, e que tem força camisa, é mais o Flamengo, né, Nick?
E assim, são coisas assim, a diretoria do Corinthians até quer questionar assim, a liderança do Flamengo em termos de torcedores. Só que, pô, vamos lá, né, gente? Corinthians, pra mim, é a segunda força do Brasil, da América Latina. O Flamengo é disparada a primeira força. Vou botar aí brincando, por baixo, aí 7 milhões de diferença. Falando de torcedores, isso sem brincadeira, sem nada. Sem clubismo. Sem clubismo. Então, assim, a imprensa paulista não aceita que os times do Rio figurem entre os... tenha dois clubes do Rio com maiores torcidas que os clubes de São Paulo. Isso é uma besteira fora do normal. Aí você vai partir para várias outras ações. Então, achei de bom tom, né, uma brincadeira que já vai para cutucar mesmo. Vai apimentar pro clássico Flamengo e Corinthians lá na Arena Corinthians, que vai pegar fogo, tá? Vai ter o Guerreiro, vai ter o Emerson, vai ter muita coisa em volta disso. E se der uma zica e o Flamengo ganhar lá, e o Flamengo precisar dessa vitória, o Corinthians precisar se manter com essa vitória, meu amigo... Será que mantém o acordo do Guerreiro não jogar? Não, o Guerreiro só não jogou no Maracanã. Agora não tem essa. Se tiver tiver que pagar alguma multa, tem que pagar e ele jogar. Porque ele é funcionário do Flamengo, não é do Corinthians. Errou o Flamengo na primeira vez, mas deu a palavra, tem que cumprir. Palavra é palavra. Palavra é palavra. Agora, na segunda vez, amigo, manda os gambás pra lua e entra em campo com o Guerreiro e acabou a história. Agora, se ele vai marcar 1 gol, 2 gols, se vai comemorar ou não me interessa. Interessa que ele bota a bola, a bichinha pra dentro da rede. Essa briguinha Flamengo e Corinthians é saudável para o futebol brasileiro, que passa por um momento horroroso em termos de credibilidade. Agora, não pode os débeis mentais das torcidas organizadas levarem isso para o lado pessoal e se degladiarem, porque aí acabou tudo. Nossa mãe, as duas maiores também, né? As duas maiores, porque aí, meu irmão, pega o pavilhão 9, pega a raça... Nossa Senhora. Aí, meu amigo, para São Paulo. Então já teve problema no passado com isso, tanto lá quanto cá. Né? Eu participei no Flamengo e Corinthians no Maracanã uma vez, onde eu passei aperto, porque toda vez que eu vou ao Maracanã eu vou fardado. Eu vou com a minha camisa do Flamengo, bandeira, essas coisas todas. Eu corri quase 200 metros. Com esse preparo físico? Com esse, meu amigo, nessa hora, fico igual o Usain Bolt, ó. Eu passei aperto, senão eu ia apanhar igual o cachorro sempre com dono. Mas falando aí do compromisso do Flamengo, né, nessa rodada, que é na quinta-feira, né, Flamengo e Curitiba, a gente falou já do público, recorde de público. E o Flamengo negocia para aumentar a carga ainda, porque você tem 69 mil, mas tirando aqueles pedaços ainda que... A torcida do Curitiba vai vir com 2 bicicletas e nem um Fusquinha. 2 bicicletas e uma Vespa. Então, bota os carinha lá em cima, lá, um quadradinho para 3 pessoas e acabou, ué. Se o Flamengo está treinando aí durante a semana, e gostaria, né, do seu comentário, o que você acha, né, o Oswaldo aí, né, parece que vai de Ederson e Alan Patrick juntos, né, no meio de campo, e adiantando o Everton fazendo o papel, né, do homem, né, de atacante, de beirada, né, como ele não tem o Emerson, e provavelmente vai com o Everton adiantado, né, junto com o Kaique como referência, homem de área. E o Paulinho, né, esperando aí no segundo tempo. E vai ser um time totalmente diferente, né, Juliano? Vai ser um time onde você vai jogar com 2 homens criativos no meio, sendo que o Alan Patrick vai inverter posição com o Ederson, né? O Ederson vão inverter muita posição, porque o Ederson joga muito à frente da zaga ali, da zaga adversária, muito à frente ali, fazendo aquele rodando muito à frente ali. O bom que são 2 homens que chegam na área, né? Chegam muito. E vai ser bom também que você tem um passe de qualidade. No meio de campo todo, né? Todo ele. Se você tocar time leve, né? Time leve. Você vai ter pular, mas sem contar o seguinte, o Ederson engana-se as pessoas que ele não tem um pé de ferro. Ele tem um pé de ferro. Ele é fraco fisicamente, ele precisa melhorar. O Everton, no caso, ele tá voando. E o Kaique vai ter a possibilidade de jogar agora como receptor. Se você percebeu, o Kaique é como homem, aquele pivô, aquele centroavante tradicional. Se você perceber nos últimos jogos do Kaique, ele tem saído da área, até feito cruzamentos. E agora ele vai jogar, vai receber bola. E um passe de qualidade. Sem contar, temos o Canteiro. Canteiro jogando bem.
você vai ter o Canteiro jogando bem, você tem o próprio Márcio Araújo jogando bem, e você tem um time que vai jogar muito compacto, que vai jogar no erro do Coritiba. O Coritiba que precisa. O grande problema do Flamengo é a ansiedade. É um time que tem tudo para ganhar o jogo. Mas se ele for ansioso demais, está arriscado de se complicar. O Flamengo não pode ficar ansioso. Tem que esperar. Esperou tudo isso, vai ser natural. Vai ser assim, vai ser um jogo natural. Não pode entrar na pilha da torcida. E assim, e pelo que eu estou entendendo, Juliano, a torcida de Brasília, está tendo um movimento em Brasília para que a torcida esteja como o Flamengo, como a torcida esteve no Maracanã, que o Flamengo ganhou o jogo. Vibrando todo o tempo com o time, contra o Cruzeiro. Vibrando todo o tempo com o time, vibrando. É o tempo todo, não vão ser os coxinhas. Vamos esperar para ver. Porque se for torcida coxinha, não adianta nada ter 50 milhões de pessoas dentro do estádio. E falando de Flamengo, só para finalizar aí, né, a fala do Flamengo, a gente vai ter nos próximos programas, né, acabou de chegar aqui a confirmação, né, uma entrevista com um dos candidatos, né, à presidência do Flamengo, né, no final do ano, o Rodolfo Landim, né, da chapa Vencer, né, o time que virou o jogo. Então, aguarde, né, nos próximos programas, né, a gente vai ter a participação, né, de um dos candidatos do Flamengo, e o espaço, né, democrático vai estar aberto a todos. Né, a gente está entrando em contato, né, com a assessoria de todos os candidatos, né, da presidência do Flamengo, inclusive né, com o atual presidente, Bandeira de Melo, e também, né, o Valim, que são os principais, né, para participar do nosso programa. E a gente fica, né, muito feliz e gratificante de, né, ser aí uma emissora do interior e estar dando esse espaço e essa participação importante, né, num momento político da presidência, né, de um clube tão importante e grandioso como é o Flamengo. Isso é importante, né? Assim, o Landim, se eu não me engano, ele já fez parte dos Azuis, né? Ele foi a base dos Azuis na eleição passada, assim como o Valim Vasconcelos. O Flamengo tem tudo assim para engrenar uma boa sequência de presidentes, né? Eu acredito que para o bem do Flamengo seria bom e todos eles estarem no mesmo lado de novo. Mas é a democracia, poder, né? É o poder pelo poder. É o poder. E saindo aí do Flamengo, falar do Botafogo, né? O Botafogo que teve um compromisso ontem, né, contra o Oeste e empatou, né, 1-1, e viu, né, as equipes ali encostarem, diminuir a diferença, né, na liderança. 2 pontos, né? Isso é preocupante. A gente, né, vem falando desde o início do campeonato, o Botafogo tem que se consolidar, né, o mais importante é o acesso para a Série A e tentar descolar um pouquinho, né, do bloco, porque ficar nesse risco até o final, né, até faltando 2, 3 rodadas, é perigoso, porque pode entrar numa sequência de 2 derrotas e um empate, e coisa que só acontece com o Botafogo, e ficar fora do G4, porque é muito risco. Você está como líder, mas é uma posição enganadora, porque você fica como líder com 2, 3 pontos de diferença do quarto. Então, o quinto pode vir em uma sequência de vitórias e ficar de fora o Botafogo. Isso é perigoso. Então, é preocupante isso. A torcida, né, tem essa consciência, né, tem aí o Jefferson, né, buscando aí uma grande meta, 400 jogos pelo Botafogo, né, já está entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Botafogo, e está próximo, aí, se eu não me engano, de 11 ou 12 jogos de ultrapassar o Wagner, né, ex-goleiro do Botafogo, que esteve aqui no torneio Marinho Bola de Ouro, né, e também outros jogadores que fizeram história no Glorioso. Então, é uma situação preocupante, né, Nico? Esse empate contra o Oeste, né, que é uma equipe que está ali na zona intermediária, né, o Botafogo tinha que passar por cima e conseguiu os 3 pontos. Mas aí que tá, né? Eu vou cair na mesma coisa que nós falamos do Flamengo agora há pouco, a ansiedade. O time do Botafogo jogando contra o Oeste, que é nada mais nada menos que o 14º colocado, ele foi muito ansioso mesmo, querendo vencer de qualquer jeito. O jogo foi muito truncado no meio, foi muito truncado, foi um jogo batido, foi um jogo encardido, como dizem, né? Foi um jogo muito chato de se ver assim. E o Botafogo sem criatividade, parecia que o Botafogo
tinha necessidade, ou tinha obrigação de vencer, porque se ele não vencesse o jogo, ele perderia alguma coisa. Se ele entra no campo naturalmente, a coisa ia evoluir. Deixou a ansiedade falar mais alto. E são jogadores assim, vamos lá, o Botafogo não tem jogadores inexperientes, mas a maioria são jogadores experientes. Você tem o Jefferson, você tem o Renan Fonseca, o Roger Carvalho, você tem o Daniel Carvalho, você tem o Neilton, que apesar de novo, já passou por muito problema pelo o Ricardo Gomes lamentou muito ontem a ausência do Giarreta. Né? Você vê. Eu acho que alguma coisa tá errada. Né? Não, tá muita coisa errada. Pelos jogos que a gente acompanhou do Campeonato Carioca e também a gente acompanha aí do Campeonato Brasileiro, vai me perdoar, Ricardo Gomes, mas né, como diz nosso amigo Lucão, que daqui a pouco vai estar presente, pô, não dá, né? Não dá. Sentir falta do Giarreta... É pra comemorar a falta do Giarreta, não é pra sentir falta dele. Não dá, pô, não dá realmente. E assim, foi um time inconstante. Tu tomou um gol aos 4 minutos, se eu não me engano, de um erro de posicionamento da zaga, né, de uma saída de bola, tomou um gol absurdo e só foi se recuperar aos 41 do segundo tempo. Né, tomou um gol do Renan Mota aos 2 do segundo tempo e só foi, na verdade, aos 45. E foi o Roger Carvalho. Então, quase assim, uma bola derrota. Uma bola alçada na área, ele entrou e pimba! Salvou ali a noite. Salvou a festa do Jefferson, na verdade, né? Então é muito complicado. Vamos aí ao nosso primeiro intervalo comercial e na volta falando mais aí de Campeonato Brasileiro, né, a situação como anda aí o Fluminense, né, a recuperação do Vasco, compromisso hoje contra o Cruzeiro, tem Champions League, né, tem convocação da Seleção Brasileira, muita coisa boa ainda hoje no programa.